Olá, tudo bem? A gente vai iniciar agora o nosso módulo de biologia molecular. A parte que fala um pouquinho a respeito de material genético, de síntese proteica e do código genético. Aonde da parte da bioquímica, de uma forma geral, eu te diria que são as questões mais chatas dentro da prova da URGS. Então, dá uma boa estudadinha, dá uma boa revisada nessa parte, porque vale a pena. Tá bem? Então organiza o teu material aí, organiza o teu cantinho de estudos, pega aquele mate, aquela água, aquele ha-ha-ha e depois da vinheta, vem comigo e vamos tocar-lhe ficha. Então nessa primeira aula do módulo, a gente vai iniciar caracterizando quem são os chamados ácidos nucleicos. Porque a gente está falando de um composto orgânico aqui. A gente está falando nada mais, nada menos do que de material genético, do DNA e do RNA. E na bioquímica, esses caras são compostos orgânicos. Então significa que estruturalmente eles têm uma cadeia carbônica. E por isso, na sua estrutura, a gente vai encontrar elementos como o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Só vale uma boa lembrança aqui para a prova da URGS que esses ácidos nucleicos, tanto o DNA quanto o RNA, eles são ditos compostos orgânicos nitrogenados e fosfatados. Isso porque na sua estrutura a gente vai ter a presença não só de carbono, hidrogênio e oxigênio, mas também do nitrogênio e do fósforo, que tu já vai perceber aí na sequência. E material genético é um composto tão importante a ponto de ser uma daquelas estruturas que qualquer célula vai apresentar, né? Independente do grau de complexidade celular. Segundo a teoria celular, tem 3 estruturas que a gente encontra em qualquer célula. Um envoltório delimitando essa célula, que é a membrana plasmática, ribossomos e material genético. Então, material genético tu vai encontrar sempre em qualquer célula, independente do grau de complexidade. Em uma célula procarionte, a gente vai encontrar o material genético ali disperso no citoplasma e também o material genético associado à composição dos ribossomos. Lembra da nossa aula de organelas? Estruturalmente, um ribossomo é constituído por RNA ribossômico e também por proteínas. E nas células eucariontes, essa distribuição de material genético já é um pouquinho mais ampla. Na célula eucarionte, a gente vai encontrar o material genético lá no interior do núcleo, a gente vai encontrar ele disperso também no citoplasma, os diferentes tipos de RNA, por exemplo. Na estrutura dos ribossomos, nós encontramos o RNA. E lembra que nós temos 2 organelas com material genético próprio, mitocôndrias e plastos. Em função da teoria de endossimbiose, a gente tem a preservação lá do material genético nestas 2 organelas, fator importante aí pra gente. Certo? Bueno, aí eu te convido agora para a gente falar um pouquinho do conceito do chamado dogma central da biologia. O material genético se justifica sendo tão importante em função disso aqui, ó. Todos os seres vivos, dos caras mais simples aos caras mais complexos, uma bactéria, uma cianobactéria, um protozoário, um fungo, uma alga, uma planta, um animal, não importa. Todos os seres vivos utilizam basicamente os mesmos mecanismos para conseguir expressarem as suas características e também buscar a manutenção do seu metabolismo. Então, quando a gente pega o dogma central da biologia, ele está relacionado a processos metabólicos que todos os seres vivos desencadeiam para manter a sua atividade, para manter a sua vida. Como, por exemplo, a duplicação do material genético, que é algo fundamental para a capacidade reprodutiva de uma célula e de um ser vivo. O processo de transcrição, para a gente ter a formação dos diferentes tipos de RNA, mensageiro, ribossômico, transportador. E a etapa de tradução, para a gente ter a elaboração de proteínas,
que vão buscar a manifestação de uma característica ou vão acabar regulando um processo metabólico qualquer. Só que daí quando a gente fala um pouquinho de DNA e de RNA, dentro da bioquímica eles são classificados como macromoléculas. Então são moléculas grandes, constituídas por várias unidades menores. E essas unidades menores são os chamados nucleotídeos, que eu quero te apresentar agora, de uma forma rápida, a estrutura básica de um nucleotídeo qualquer, seja ele de DNA ou de RNA. Olha só, todo nucleotídeo vai ter um grupamento fosfato que está ligado ali diretamente a uma pentose, que é um carboidrato com 5 carbonos, e esta pentose vai estar ligada diretamente a uma base nitrogenada. Então, estes 3 elementos compõem a menor unidade de um ácido nucleico qualquer. Grupamento fosfato ligado a uma pentose, essa pentose ligada a uma base nitrogenada. Quando a gente pega o grupamento fosfato, ele acaba sendo igual tanto nos nucleotídeos de DNA quanto de RNA. O que vai realmente diferenciar os nucleotídeos de DNA e RNA é simplesmente a pentose e as bases nitrogenadas. E quando a gente pega só esses 2 elementos, pentose mais base nitrogenada, nós temos o chamado nucleosídeo. E aí cuida que é uma letrinha, né, a diferença nucleotídeo, nucleosídeo. É o T e o S que diferencia. Então, nucleotídeos são 3 elementos. Lembra do T? São 3 elementos. Grupamento fosfato, pentose e base nitrogenada. Nucleosídeo são apenas 2. Beleza? Então, só cuida isso um pouquinho. Só que eu te disse que um ácido nucleico é uma macromolécula. É formado por várias unidades menores, que são os nucleotídeos. Por isso a gente diz que o DNA e o RNA são polinucleotídeos. O prefixo poli vem de muitos. Então eu tenho vários e vários e vários desses nucleotídeos ligados entre si. Tranquilo? E a gente já vai falar um pouquinho de como eles acabam se unindo. Só antes de a gente falar disso, eu gostaria que tu lembrasse que as bases nitrogenadas, a gente pode dividir elas em 2 grandes grupos. As bases nitrogenadas, elas podem ser ditas pirimídicas, que elas estão na parte superior aqui da nossa imagem, e aí entra a citosina, a timina e a uracila. Essas 3 bases nitrogenadas são pirimídicas. E nós temos as bases púricas, que daí entra a adenina e a guanina. Tranquilo? Isso vai ser importante no restante aí das nossas aulas. Bom, mas como eu estava dizendo, a gente está trabalhando a estrutura de um único nucleotídeo. E o DNA e o RNA são formados por vários e vários e vários nucleotídeos aí unidos entre si. E como eles ficam unidos entre si? A união de um nucleotídeo a outro de uma mesma fita se dá pela chamada ligação fosfodiéster. Essa ligação fosfodiéster, ela sempre acontece entre um grupamento fosfato de um dos nucleotídeos com o carbono 3 da pentose do nucleotídeo seguinte. Então tu pode observar aqui na nossa imagem que o grupamento fosfato está representado por um círculo ali em amarelo, né? Um amarelo esverdeado. A pentose representada ao centro naquele verde clarinho. Então, aquela união entre um grupamento fosfato e o carbono 3 da pentose é a ligação fosfodiéster. Não esquece disso, vale a pena lembrar para essa prova da URGS. Bom, e essa primeira aula era só para te apresentar essa estrutura básica de um nucleotídeo, seja ele de DNA, de RNA. Agora, nas próximas aulas, a gente vai falar mais especificamente do DNA e os seus nucleotídeos e os eventos metabólicos relacionados a ele, e também a mesma coisa para o RNA. Tranquilo? Espero ter te ajudado, faz as tuas anotações aí com calma.
organiza o teu material e eu te espero na nossa próxima aula. Tchau, tchau!